Nesse breve vídeo, nós apresentamos alguns resultados de projeções para a Covid-19 em Fortaleza. Os resultados foram obtidos a partir de um modelo compartimental sistêmico, mostrado nessa figura. Esse modelo ele captura várias dinâmicas importantes, dentre elas o impacto de casos assintomáticos, o impacto da taxa de testagem, tanto de assintomáticos como de sintomáticos, a evolução de hospitalizações, o impacto de uma possível saturação de leitos ou colapso e o impacto de subnotificações. Esse modelo foi inicialmente calibrado com base nos dados extraídos do sistema IntegraSUS. A janela para calibração foi a de 15/3 ao 20/4. Essas curvas em tracejado representam os dados obtidos pelo sistema IntegraSUS. Já as curvas cheias, elas mostram a reprodução obtida a partir do modelo proposto. A gente tem aqui em azul a evolução de casos confirmados, em vermelho a evolução dos casos suspeitos e em preto a evolução dos óbitos. De acordo com as projeções realizadas, tomando-se como base apenas os casos confirmados, o pico ocorre ou deve ocorrer na segunda quinzena de maio, mais precisamente nesse ponto aqui. Porém, como nós sabemos, o universo total de infectados, ele inclui assintomáticos e os sintomáticos que não foram ainda testados. Se nós considerarmos esse universo maior, compondo aqui os casos suspeitos e os casos confirmados, o pico ocorre um pouco mais cedo, em torno do final da primeira semana ou durante a segunda semana do mês de maio. Em relação aos óbitos projetados, nós temos um pico de óbitos na terceira semana de maio. Esses óbitos, eles tendem a cair a partir desse ponto ao longo das semanas seguintes. Esse resultado, ele supõe não ocorrer um colapso no sistema de saúde. Em relação às hospitalizações, também observamos um pico de sobrecarga em torno aqui da terceira semana do mês de maio. Para se analisar o impacto de um possível colapso no sistema de saúde, nós supomos aqui nesse gráfico um colapso ocorrendo no dia 14 de maio. Essa é uma suposição apenas, evidentemente, esse colapso pode ocorrer antes, depois ou não ocorrer. Supondo um colapso no dia 14 de maio, aqui seria na terceira semana do mês, no início da terceira semana, nós temos um pico de óbitos, um diferencial de óbitos aqui a partir desse ponto, mostrado no gráfico em azul. Então, o gráfico em barras azul, ele mostra a taxa de óbitos projetada em um cenário de colapso, e em vermelho nós temos a taxa de óbito sem o colapso. Então, nota-se claramente um diferencial de óbitos aqui que começa em torno de 100 óbitos e vai caindo ao longo das semanas seguintes. Uma outra forma de analisar o colapso, ela é obtida observando-se o número acumulado de óbitos. Então, aqui no ponto de colapso, que foi suposto, dia 14 de maio, a gente tem um rápido crescimento das mortes. Toda essa área em vermelha seria o diferencial de mortes positivo decorrente do colapso, chegando aqui numa estabilização mais ou menos em torno de 1.000 óbitos a mais, supondo esse colapso nessa data. Evidentemente, esse resultado ele é alterado, depende da data do colapso, ele pode ocorrer antes ou depois. Aqui é apenas uma suposição. Em relação à estabilização da pandemia, nós temos duas situações. Considerando o universo de pacientes ou de casos assintomáticos e sintomáticos, essa estabilização ela ocorre em torno de 12 de maio, que é esse ponto de cruzamento entre o número de casos que já foram removidos, ou seja, os óbitos somados com os curados, ele se torna maior do que o número de casos suscetíveis. Temos aqui um segundo cenário em que
considerando apenas os pacientes sintomáticos no universo de casos de infectados. Esse caso, nessa situação, digamos assim, a estabilização ela vem mais tarde. Ela ocorre apenas no dia 15 de junho, em torno dessa data. Nós acreditamos que a curva da esquerda ela reflete um pouco melhor a realidade, uma vez que não se pode desprezar a grande quantidade de casos assintomáticos presentes hoje em dia. Algumas considerações, então. Esses resultados eles tomam como base os dados disponíveis no IntegraSUS, que foram utilizados para calibrar o modelo, e é importante lembrar que essas projeções elas podem ser alteradas ou então atualizadas em função de alguns fatores. Dentre eles, a gente destaca a alteração do modelo de isolamento social, em discussão atualmente, o aumento de testes realizados na população, assim como também a flutuação na disponibilidade de leitos.